Você não é um ser humano tentando encontrar Deus. Você é Deus. Sonhando que é humano. Em 1970, Neville Goddard revelou algo que muda completamente a forma como entendemos Cristo, redenção e a própria vida. Cristo não é um homem histórico. Cristo é um princípio vivo, o poder e a sabedoria de Deus operando em você. Neste vídeo, vamos mergulhar no plano de redenção de Deus, parte 2, e compreender por que Deus desceu ao homem, como você está sonhando o sonho da vida, e de que forma sua imaginação é o único poder criador que existe. Se você já se perguntou: quem eu realmente sou? Este vídeo é um chamado ao despertar. Neste mundo em constante mudança, existe algo que permanece imutável, e as Escrituras se referem àquilo que nunca muda como a verdade. Por isso, Paulo disse: a verdade de Cristo está aqui. Agora ele define Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele confessa que antes pensava que Cristo era um homem. Ele disse: doravante, não considero ninguém do ponto de vista humano. Embora antes eu considerasse Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Ele via Cristo como um plano, o plano de Deus para a redenção do homem. Mas, na verdade, era a redenção dele mesmo, porque Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Assim, ele via Cristo de forma diferente, e até hoje não houve ninguém maior que Paulo na disseminação do conhecimento da verdade de Cristo. Ele jamais mudou de religião. Disse: sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Conhecia a lei de trás para a frente. Mas reinterpretou as Escrituras à luz de suas próprias experiências, e Paulo foi o primeiro a usar a palavra Cristo, pois suas cartas precederam os evangelhos em pelo menos 25 a 30 anos. Os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, seja lá quem Paulo tenha sido. Seu primeiro nome, como sabemos pelas Escrituras, era Saul, e Saul era um rei insano, escolhido por homens. E então o nome de Saul foi mudado para Paulo depois que ele teve a visão. E assim, à luz de sua própria experiência, ele reinterpretou as Escrituras e escreveu estas 13 cartas, e chamou Cristo de o poder de Deus, o poder criador de Deus e a sabedoria de Deus. Então ele disse: a verdade de Cristo é infinita. Portanto, ouçam o que ele está dizendo quando fala sobre, e ele só falou sobre, Cristo depois de ter compreendido o mistério. Agora, aqui esta noite, podemos trazer isso para o nível mais maravilhoso e mostrar a vocês como aplicar esse princípio, sem esquecer o maior objetivo de tudo, que é transformar o homem em Deus. Mas, na verdade, não tanto transformar o homem em Deus, mas redimir Deus, que desceu e assumiu as limitações e fraquezas do homem, e então retorna a si mesmo como era antes, porém fortalecido pela experiência. Você não começou no ventre de sua mãe. Você estava no princípio com Deus. Você é Deus. E foi Deus quem tomou a decisão de vir a este mundo chamado morte e assumir as fraquezas e limitações do homem. Você retornará ao ser que era antes de vir. Como disse o salmista: desperta. Por que dormes, Senhor? Acorda. Não nos rejeites para sempre. É Deus no homem que está dormindo e sonhando este sonho da vida. Paulo percebeu isso e sabia que, enquanto sonhamos o sonho da vida, podemos sonhá-lo como quisermos. Se você se pegar sonhando, pode despertar do sonho ou controlá-lo. Se você sabe que está sonhando, pode controlá-lo. Eu lhe digo, você é Deus sonhando este sonho da vida. Talvez você não saiba disso, eu lhe digo que você é. Você pode pôr isso à prova, e nenhum poder no mundo pode impedi-lo, porque não há outro poder. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse poder está oculto em você. Quando você diz: eu sou, isso é Deus. Agora, o que você presume ser? Você pode presumir qualquer coisa neste mundo, pois o ser que presume é Deus. Você consegue acreditar na realidade da sua presunção? Consegue acreditar naquilo que, neste momento, sua razão e seus sentidos negam? Consegue acreditar?
Se você consegue acreditar, nenhum poder no mundo pode impedir que isso se materialize neste nosso mundo, ninguém. Permitam-me compartilhar com vocês algumas das minhas próprias descobertas. Voltemos agora ao salmista, que faz a pergunta referente a esta vida, e ele disse: Envia-me a tua luz e a tua verdade, que elas me conduzam ao teu santo monte e à tua morada. Salmo 43, 3. Agora, quando a história é contada, é preciso um homem para contá-la, pois é preciso um homem para expressar o poder e a sabedoria de Deus, e este faz a afirmação: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade. Então, quando o salmista suplica a luz e a verdade que o guiem, que o conduzam ao monte e à morada de Deus, surge no mundo alguém em quem a luz e a verdade se revelam, e ele declara: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade. Sim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, o único e verdadeiro caminho vivo. Para quê? Para a fonte de toda a criação, chamada nas Escrituras de o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo descobriu que aquilo não era um homem. Era um modelo. Assim, nele, Cristo se tornou o homem modelo. Sigam o modelo das palavras verdadeiras que vocês ouviram de mim. Guardem a verdade que lhes foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Guardem esta verdade, e a verdade é o modelo das palavras verdadeiras que vocês ouviram de mim. Ele conhecia o Antigo Testamento. Não havia outro testamento. Ele nunca citava nenhum outro livro. Não citava os grandes clássicos que o precederam, apenas o Antigo Testamento. E aqui ele o via sob uma luz completamente diferente. Ele via o Antigo Testamento como um prenúncio, uma indicação, e então, quando isso acontecia com ele, reinterpretava o Antigo à luz de sua própria experiência, e então o narrava. Então vieram os nossos evangelistas, que nos contaram isso, e contaram na forma de um homem. Pois a verdade se materializa em uma história. Entrará por portas humildes. Tenison. Então eles o tomaram e o transmitiram na forma de um homem, e o mundo o aceitou como tal. E ele está falando de um Cristo cósmico, um princípio cósmico, que é o poder e a sabedoria de Deus, o Criador de tudo. Isso está enterrado em nós. Agora, deixe-me compartilhar com você uma técnica muito simples. Talvez você já a tenha praticado. Espero que sim. Sei por experiência própria, antes que esses grandes eventos místicos acontecessem comigo, que você também terá essa experiência, eu sei disso. Você já fechou os olhos, não com força, simplesmente os fechou e voltou sua atenção para dentro do crânio, esperando? Depois de observar todas as circunvoluções escuras do cérebro, elas se transformam em luz. E não parecem ter contornado sua cabeça e se dissipado como anéis de fumaça, só que em forma de anéis de luz. E você vê essa luz dourada e luminosa se espalhando como anéis e mais anéis de luz. Assim, voltamos ao Salmo 43. Envia-me a tua luz e a tua verdade para me guiarem e me conduzirem ao santo dos montes e à tua morada. Bem, eu o encontrei. Estou sentado no silêncio, e então tudo isso me envolve, uma luz dourada e líquida. Pensando em um amigo e no que ele gostaria neste mundo, trago esse amigo à minha presença. Mas o pedido dele, ou dela, deve estar de acordo com a regra de ouro. Em outras palavras, não pedirei nada para ninguém que eu não pediria para mim mesmo. Se me pedirem para ouvir que você morreu para que possam herdar sua riqueza, eu não seria a pessoa a quem deveriam recorrer. Procurem outro lugar, mas não venham a mim pedir que eu prejudique alguém para seu próprio benefício. Mas peçam-me qualquer coisa, e é uma questão simples. No silêncio, simplesmente ver é a coisa mais óbvia do mundo, esses maravilhosos círculos dourados e líquidos que circundam sua cabeça, e então se dissipam como alguém soprando anéis de fumaça, só que em vez de fumaça, são feitos de luz dourada e líquida. Então, envia-me a tua luz e a tua verdade, pois nos é dito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará nesta luz, pois eu sou a luz do mundo. Enviarei, agora, esse pensamento à luz, e ele não poderá retornar a mim vazio,
mas deve cumprir o meu propósito e prosperar naquilo para o qual o enviei. Então, enquanto você estiver sentado no silêncio, simplesmente pense em seu amigo como tendo recebido o que pediu, ou o que ela pediu, de você, e então simplesmente quebre esse silêncio. E sua palavra emanou de você. Mas você diz: isso vem de você, um homem. Você não sabe que Deus se tornou você? Emanou de você, mas Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, no silêncio, quem é você? Quem está fazendo isso? Eu estou. Bem, qual é o seu nome? Eu sou. Esse é o seu nome para sempre. Mas quem está fazendo isso? Quem disse que ele era a luz do mundo? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Que luz é essa? Não é esta, agora, a verdade? Bem, você diz, talvez sim, talvez não. Bem, espere para ver se não é verdade. Se a prática comprovar, então não será verdade? E se outros negarem porque não faz sentido, importa o que eles pensam? Se há evidências para algo, por que importa o que o mundo pensa? É uma técnica muito simples. Espero que você já tenha tido a emoção de ver essa maravilhosa luz dourada emanando da sua cabeça. Isso acontece antes mesmo de você nascer de novo. Portanto, não a condicione pensando que primeiro precisa nascer de novo. Não precisa. Ela está aí porque Deus já está em você. Sim, Ele está aguardando o nascimento dentro de você. Na verdade, Ele está aguardando a descoberta de si mesmo através do Filho que se coloca diante dele e o chama de Pai. Pois o propósito da vida é encontrar o Pai. Por quanto tempo, quão vasta, quão severa seria a angústia antes de encontrarmos o Pai? Daniel 12, 6. Mas o Pai está presente desde a eternidade nessas complexidades do cérebro humano. É lá que o Pai está. Você nunca encontrará a presença de alguém a quem chamará de Pai. Você encontrará a presença de alguém que o chamará de Pai. Você nunca encontrará o Pai fora de si mesmo. Quando você encontra o Pai, é porque seu filho o chama de Pai. Não existe outro Pai. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quê? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mostre-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não conheceis o Pai? Aquele que é como eu viu o Pai. Como podes então dizer, e mostra-nos o Pai? Chegará o dia em que você encontrará o Pai, mas não encontrará um homem ou um ser diante de você que sinta a vontade de chamar de Pai. Você encontrará um ser diante de você e, instantaneamente, saberá, a memória retorna nesse momento, que ele é seu filho Davi. E Davi o chamará de Pai, e você despertará de seu longo sono autoimposto, pois você se tornou homem deliberadamente com um propósito. Ninguém me tira a vida. Eu a entrego por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e o poder de ressuscitá-la. Portanto, ninguém tira a minha vida. Deus deliberadamente se fez homem, e ele desempenha todos os papéis, e quando os desempenhou, ele se manifestou. E a soma total de todas as partes, reunidas em um único ser, projetado, tornou-se Davi. Pois a humanidade faz e continuará a fazer a vontade de Deus. Então, não importa o que um homem tenha feito, esteja fazendo ou venha a fazer, ele está apenas fazendo a vontade de Deus. Mas Deus não é alguém diferente de você mesmo. Deus em ação é a sua própria e maravilhosa imaginação humana imaginando, e a humanidade está expressando os atos imaginativos do homem. Isso é Deus. Tudo o que o homem imaginou, está imaginando agora ou imaginará será expresso, e a humanidade o expressará. O indivíduo emerge, mas ele está representando todos os papéis, e ele pode dizer: perdoem-nos. Eles não sabem o que fazem. Mas cada um emergirá, tendo representado todos os papéis, e então se deparará com um ser, um jovem chamado Davi, e Davi o chamará de Pai, e então o drama termina e ele sabe quem ele é. Ele é Deus Pai. Pois toda a busca do homem é pela chave, a fonte, dos fenômenos da vida,
e só existe um Deus, e esse Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Portanto, você está em busca desse Deus. Você o encontrará, posso lhe garantir, porque a verdade nas Escrituras é aquilo que é firme e imutável. Não deixe que ninguém lhe diga que você a encontrará fazendo dieta, indo a lugares sagrados, assistindo a cultos no domingo de manhã, indo à missa, por meio de qualquer ritual externo. Esqueça isso. Dizem: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Bem, como posso ser puro de coração? Fazendo dieta? Indo à igreja? Fazendo tudo o que as pessoas me dizem para fazer? Não. O homem é purificado pela morte de suas ilusões. À medida que sucumbe a todas as suas ilusões, ele começa a despertar, e subitamente se depara com uma delas. Há de que o homem branco é melhor do que outras cores, ou o homem negro é melhor do que outras cores, ou o homem amarelo é melhor, ou o cristão é melhor, ou o judeu é melhor, ou o assistente social, por causa do seu progresso, é melhor. Todas essas são ilusões. Mas Deus em você é o Pai. Ele o guiará por inúmeras experiências e o levará a uma vivência que você jamais poderia conceber conscientemente, destruindo suas ilusões. Quando o homem negro é desprezado, um dia ele salvará sua vida terrena. Um homem negro se sacrificaria para salvá-lo de uma destruição final e inevitável. Ou poderia ser o contrário, se ele desprezar o branco dará a vida para salvar o negro. E nesse momento, esse indivíduo é salvo pela morte dessa ilusão. Então, tudo aqui está bem. É perfeito. Você sairá de tudo neste mundo, e quando sair, você será Deus. Nos é dito: ninguém sobe ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Você não sabe que desceu do céu, mas eu sei que sim. Você veio antes que o mundo existisse. Você desceu do céu, ou jamais poderia ascender ao céu na eternidade. E as Escrituras lhe dizem como você ascenderá. Ele se identifica como o Filho do Homem. Ele disse: ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então ele faz esta pergunta: mas quem vocês dizem que eu sou? Ele se identifica com o Filho do Homem. E a resposta vem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele equipara o Filho de Deus a si mesmo quando diz: eu sou, e então aceita a resposta: tu és o Cristo. Ele é o poder que foi enviado ao mundo, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas ele confessou que o enviado é um com o remetente. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Portanto, o ser enviado não é inferior em sua essência, apenas em sua função, neste caso, como enviado, mas não em sua essência. O Pai e o Filho são um, mas quando ele desempenha o papel de enviado, ele é o Filho e, aparentemente, inferior como enviado, o embaixador. Ele é um consigo mesmo, o remetente. Assim, quem me vê, vê aquele que me enviou. Portanto, não estou separado dele, ele nunca me deixou sozinho. Então, se algum dia eu ascender, bem, então eu devo ser aquele que desceu, e isso eu sei por experiência própria. E assim como é dito no Antigo Testamento, no capítulo 21 de Números. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que serpente era essa? Era uma serpente ardente, uma serpente de bronze, ardente. É exatamente assim que você é elevado. Você é dividido em dois, de cima a baixo, e então contempla essa luz ardente, dourada e líquida na base da sua coluna, e, como uma serpente ardente, enrolada como um relâmpago em espiral, você ascende ao céu. Bem, onde fica o céu? O reino dos céus está dentro de vós, lemos no capítulo 17 de Lucas. Então, se eu fosse para o céu, para onde iria? Eu retornaria para dentro de mim mesmo,
para este crânio imortal, e ele reverberaria quando eu retornasse a esse estado. Assim, eu retornaria como a serpente ardente. Bem, quem retorna? Somente um ser pode retornar, aquele que desceu. E se somente o Filho do Homem desceu, então, embora eu não soubesse, eu devo ter sido esse Filho do Homem o tempo todo. Mas eu estava sonhando, e eu era quem buscava a bênção, pois ele disse: Desperta! Por que dormes, ó Senhor? Acorda! Por que nos rejeitas para sempre? Como nos é dito no Salmo 44. Desperta! Ele está falando com o Senhor. Bem, quem está dormindo no homem neste momento? O Senhor desceu a esta limitação chamada homem, e enquanto sepultado no homem, ele sonha o sonho da vida. Mas enquanto ele está sonhando, posso lhe dizer, você pode ser qualquer coisa que desejar, absolutamente qualquer coisa. Sinta a atmosfera. Como seria a sensação se fosse verdade? Contei-lhe há alguns meses, acho que talvez, sobre uma amiga que me ligou. Ela nunca teve dinheiro. Eu a dei para adoção porque ela me pediu. Ela disse: Não tenho pai para me dar. Se o pai estava aqui, eu não sei. E então eu disse: De bom grado, eu a darei para adoção. Então, eu organizei tudo, quase como um funeral. Quando perguntaram: Quem entrega esta mulher a este homem? Dei um passo à frente e disse: Eu. Então, eu a entreguei. Na recepção, essa senhora passou acompanhada dessas pessoas, e uma delas perguntou: Quem é você? Eu disse: Eu sou o pai da noiva, acabei de entregá-la ao noivo. Ela disse: Eu sei que você a entregou, sim, mas quem é você? Eu disse: Eu sou o pai dela. Ela disse: Sim, mas por acaso sou irmã dela. Muito bem, então era isso. Ela não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro. Há uns 8 meses, ela me ligou e disse: Você teria boas notícias para mim? Eu disse: Dentro da regra de ouro, sim. Bem, disse ela, está dentro da regra de ouro. Quero 10 milhões de dólares. Eu disse: Não me importa se você quer 1 bilhão. Então você quer 10 milhões de dólares? Tudo o que farei é o que faria por alguém que dissesse: Não consigo pagar meu aluguel, está vencido e são 100 dólares. Para mim, é a mesma coisa. As palavras não voltam vazias se você as enviar na luz. Envia a tua luz e a tua verdade para me guiarem. Então, eu ouvi falar. Passaram-se 6 meses e ela me ligou. Ligou e disse que o irmão dela tinha recebido uma herança de 100 milhões de dólares. Eram todos pobres, mas eu não ia ficar esperando o meu milhão, ela me prometeu 1 milhão de dólares. Mas agora tudo se resume à mentalidade de riqueza. É a isso que me refiro. Todos estão preparados para esses 100 milhões de dólares que eventualmente serão pagos, talvez depois que todos eles já tiverem partido deste mundo. Quando uma herança dessa magnitude surge, há inúmeras pessoas que alegam ser filhos ilegítimos daquele que morreu. Então, eu não lhe disse isso. Eu só sabia que leva tempo para essas enormes heranças se acumularem, elas são fruto de uma mentalidade de riqueza. Então, ela me ligou semana passada. Ela disse: Sabe, Neville, essas duas senhoras idosas, ele tem uma igrejinha não muito longe daqui, e elas lhe agradecem, já bem idosas, e disseram para ele e para ela: Sabe, nós somos milionárias? Bem, eles não conseguiam acreditar, pois não tinham condições de dar nem $1, mas disseram que eram milionários, e para provar que tinham dinheiro, quitaram a hipoteca da igrejinha e da casa em 100% e compraram um carro novo para ela, um Continental, tendo criado um fundo fiduciário de $1.000 por mês para ela pelo resto de seus dias. Ela desenvolveu a consciência de ser rica. E eles fazem isso como se fossem peixes, se a isca for colocada corretamente. Tudo está na sua consciência. Você não pode ter a consciência de ser pobre e atrair nada além de pobreza. Todos esses são estados.
O homem que esta noite ocupa a posição mais alta em nosso país, ou na Rússia, ou na Inglaterra, ou em qualquer parte do mundo, é o mesmo ser que agora engraxa sapatos para sobreviver. São apenas estados de consciência. Um está na consciência de ser desejado e importante, e se considera tão importante, ele está lhe fazendo um favor se deixar você cortar o cabelo dele. E o barbeiro está tão orgulhoso de poder cortar o cabelo do homem, e ambos são o mesmo ser, pois Deus é um. Não existem dois deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Existem infinitos estados de consciência, e nós somos peregrinos de passagem. Quando você passa por eles e se encontra em estado de pobreza, e eu pergunto: quem é pobre? Você responde: eu sou. Bem, você invocou o nome de Deus. E então encontro alguém que pensa ter 1 ou 2 bilhões de dólares, e pergunto: quem é uma pessoa fabulosamente rica? E ele responde: eu sou, com grande orgulho, mas ele não difere em nome, no nome de Deus, do pobre que não consegue pagar o aluguel. É apenas uma diferença de estado. Portanto, não considero nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas sim como cada um deles sendo um estado do sono em que a alma pode cair em seu sonho mortal do bem e do mal. Blake, de uma visão do juízo final. Você entra em um estado, qualquer estado. O estado do ladrão, e ele disse isso porque sabe que terá que arcar com as consequências se for pego. Então, ele não sente que fez algo errado. A única coisa errada que ele fez, na sua própria mente, foi ter sido pego. Tudo o que o preocupa é: o que eu fiz de errado? Não o fato de ter pegado dinheiro, isso não foi errado. O que eu fiz de errado para ter sido pego? E você acha que isso não é verdade? É exatamente assim que eles pensam, e não é só quem pega pequenas coisas em uma loja que comete furto, isso é pouco comparado ao que acontece em empresas entre funcionários de confiança. E eles se perguntam, depois de anos e anos de confiança: como fui pego? O que eu fiz de errado? Não foi roubar e prejudicar o empregador. Tudo isso são estados de consciência. Então, você entra em um estado. Você decide o seu estado. Mas traga isso para dentro da estrutura da regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. O que quer que você queira que façam a você, bem, não há nada de errado em lhe dar 100 milhões de dólares, certo? Bem, ela disse: eu quero 10 milhões. Se alguém me desse 10 milhões de dólares, eu não recusaria. Então, ela pediu dentro da estrutura da regra de ouro. Você dirá: bem, isso é ganância. Eu não acho. Isso é estúpido. Tudo está dentro da concepção do ser humano. Quem disser que isso é ganância, na verdade, gostaria de ter aquilo. E assim, eles ficam conferindo suas carteiras de investimentos repletas de bilhões de dólares e dizendo aos pobres coitados que eles não deveriam querer aquilo, que não era a vontade de Deus para eles, mas sim para nós, os guardiões dessa riqueza. Então, esqueça isso e concentre-se neste princípio simples. A verdade de Cristo está em mim. Foi isso que ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10. A verdade de Cristo está em mim. Então ele começa a analisar o que quer dizer com Cristo. Cristo é o poder criador de Deus, e a sabedoria de Deus, e embora eu outrora tenha acreditado em um homem chamado Cristo, doravante não acredito mais. Agora vejo que estou crucificado com Cristo. No princípio, esse poder foi crucificado na humanidade, e está se erguendo individualmente, não coletivamente, e quando se ergue individualmente, retorna ao que era antes de sua descida. Era o Filho do Homem. E quando retorna, é multiplicado inúmeras vezes por meio de sua experiência neste estado chamado morte. Venceu a morte. Pois aqui morre. Tudo morre neste mundo. E aqui, é o poder vitorioso que pôde se tornar alguém que precisa morrer e ainda assim transcender a sepultura. Portanto, todos vocês aqui presentes, neste intervalo, não se virem da esquerda para a direita, não sigam nenhum falso Deus.
Por que estamos aqui tremendo? Invocar a ajuda de Deus, e não a nós mesmos, em quem Deus habita. Blake, de Jerusalém. Por que eu deveria me voltar para outra pessoa se ele habita em mim? Bem, descubra quem ele é em mim. Ele é a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Agora, como posso provar isso? Bem, estabeleça uma meta para si mesmo. Eu quero isso, aquilo ou outra coisa. Para Deus, tudo é possível. E você me diz que minha imaginação é Deus? Muito bem, então, como eu provo isso? Eu visualizo uma cena que me faz acreditar que sou o homem que gostaria de ser e a reenceno em minha imaginação. Isso é apropriar-me subjetivamente da esperança objetiva. Reenceno tudo em minha imaginação e, então, colho a realidade dessa apropriação subjetiva, sem fazer nada a respeito. Capturo esse estado de espírito até que a vida comece a pulsar intensamente, enquanto pulsa, o envio para o mundo. Ele impacta a todos no mundo, e eles, quer queiram ou não, sentem-se compelidos a contribuir para o propósito dessa esperança subjetiva, e você se tornará aquele que supus ser. Faça com amor. Sempre faça com amor, e você estará fazendo da maneira correta. Paulo, o primeiro grande convertido por experiência própria, me disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Ele revela seu Filho em você. Onde mais ele poderia revelá-lo se toda a trama se desenrola dentro do homem? Todas as coisas acontecem na imaginação humana. E aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Pois bem, seu Filho está diante de mim. Eu o verei, e ele não é seu filho, ele é meu filho. Então saberei quem é aquele a quem eu adorava. Não é um ele qualquer, eu sou. Essa é a história. Pois ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Portanto, ninguém jamais vê a Deus. Mas o Filho, que está no seio do Pai, esse o revelou. Assim, o Filho aparece e te chama de Pai. Então, e somente então, você sabe que é o Pai. Você não conhece as Escrituras. A ninguém na terra chamem de Pai, porque vocês têm apenas um Pai, que está nos céus. E onde fica o céu? O céu está dentro de você. Então, quando você encontrar esse Pai, você não o encontrará como mais um ser diante de você, alguém a quem você chama de Pai. Quando você encontrar o Pai, é o Filho quem revela o Pai, e o Filho se coloca diante de você, chamando-o de Pai. E você é Deus o Pai. E muito antes de ter essa experiência, envie a sua palavra para trazer coisas belas ao mundo para todos que você puder imaginar, porque todos, mesmo que não sejam belos, julgados pelas aparências humanas, são os irmãos. Nós somos os irmãos que vieram. Nós somos os deuses. Nós somos os Elohim. Elohim é plural, deuses. Um composto de outros. Portanto, nós somos os deuses que desceram e assumiram essas limitações. E como deuses, somos irmãos, irmãos eternos, expandindo-nos para sempre em virtude dessa experiência. Portanto, não se deixe enganar. Se alguém lhe disser para ir ver algum santo, fuja para salvar sua vida. Ir a algum lugar sagrado? Fazer todos esses cursos e dietas? A comida não pode recomendá-lo a Deus. Você não estará pior se não comer, nem melhor se comer. Então, quando este vem ao mundo, tendo tido a experiência, chamam-no de bêbado, glutão, leproso e amigo de publicanos e pecadores, porque ele está em todos eles. Ele não vê nada para condenar no mundo. Ele os vê apenas em seus estados. Todo o vasto drama é a queda nesses estados. E ele veio para redimi-los de seus estados de sofrimento, até aquele momento em que encontram o Pai. E quando encontram o Pai, que era o Pai, mas eles mesmos. E saem pensando: nunca mais verei o rosto do meu Pai, e esse Pai construído está construído na eternidade dentro deles. E nós vamos aqui, ali e em outros lugares, procurando por ele, e ele está exatamente onde estava antes de começarmos a busca. Mas nós vamos em busca dele.
E um dia ele aparece, não como outro, ele vem na forma de um filho, e o filho revela você como Deus Pai. E esse filho é Davi. Que o mundo inteiro se levante em oposição. Jamais poderão, na eternidade, refutar isso. Davi, como nos é dito no Salmo 2, é o Filho de Deus. E eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E para confirmar isso no capítulo 4 do livro de Atos, leia a história, como pela voz do Pai teu servo, e a palavra traduzida como servo é melhor traduzida como filho. A nota de rodapé na versão padrão revisada apresenta a tradução alternativa, que é a preferida, com a palavra filho. Então, teu filho Davi disse, e então ele cita o Salmo 2, dizendo quem é o autor, o escritor daquele salmo. Mas a verdade revelada não pode ser comprovada logicamente. Não é a verdade baseada no que o mundo chamaria de verdade. Isso é deste nível, mas a verdade mencionada nas Escrituras é a verdade revelada, e essa não pode ser comprovada logicamente. Você a aceita pela fé ou a rejeita. Mas permita-me dizer-lhe, mesmo que a rejeite, pode levar à eternidade, mas você não se perderá. Um dia você a aceitará somente pela fé, e então acontecerá em você, e sua memória retornará, e você retornará ao ser que realmente é. E o ser que você é o Elohim, a irmandade dos deuses, pois caímos como um só homem e nos fragmentamos neste mundo de incontáveis seres, mas nenhum se perderá em toda a minha montanha sagrada, nenhum. Não consigo conceber que um dos meus irmãos que conheci na eternidade se perca. Se você representar o papel de um Hitler, representar o papel de um Stalin, ou qualquer monstro no mundo, você caiu em um estado, e eu devo redimi-lo desse estado. Então, redima um homem do estado de solidão, pois se ele está sozinho, ele deseja uma companhia. O que há de mais maravilhoso no mundo do que isso? Ele quer uma companhia, ou ela quer uma companhia. Todos nós deveríamos ter. Se ele quer pagar o aluguel, qual o problema nisso? Ele estabeleceu um padrão para si mesmo desde o início. Então, ele me deu um padrão contra a parede, porque eu vejo algo, e então me movo para a direita e vejo o preço e a restrição envolvidos nesse estado. Então, eu quero exercer todo o talento que o Pai me deu. E eu e o Pai somos um, como nos é dito no capítulo 10 do livro de João. Leia no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. No capítulo 14 de João, ele diz, mas o Pai é maior do que eu. Como eu disse antes, isso não significa que o Senhor seja inferior em sua essência, apenas em sua função atual como enviado. Portanto, quando eu envio a mim mesmo ao mundo, parece ser inferior a mim mesmo, o remetente, mas somos um, pois não há nada além de Deus no mundo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um só. Agora, vamos entrar no silêncio.